Boa noite, pessoal, para quem não falei ainda. Bom, o Marete me chamou algumas vezes para vir aqui, nunca deu certo, dessa vez finalmente deu, né? Ele me chamou aqui para falar um pouco do projeto que eu fundei, que é o Science Lab. Na verdade eu tive umas 18 horas para preparar, sendo que eu estava dormindo e fazendo um monte de coisa, então eu juntei um monte de slides aqui. Eu vou tentar passar para vocês um pouco dos conceitos que eu vim aqui passar. Eu decidi não falar muito do Science Lab, eu vou falar um pouco no final só. Decidi falar mais de empreendedorismo social, de inovação social, que eu acho que é o que muita gente aqui está curioso, quem não conhece está curioso em saber mais. Falar só um pouquinho de mim, né? Eu vi muita gente falando aqui que se jogou, fez transição de carreira, o próprio Yuri, que é um amigão de longa data aí, que finalmente saiu do mundo corporativo para tentar coisas novas. Eu me identifico bastante com isso, eu fiz a mesma coisa. Na minha vida passada ali eu fui engenheiro também, né? Eu sou engenheiro politécnico, eu fiz MBA na GV e sempre tive bastante afinidade com a área ambiental, principalmente, desde a época de faculdade. Quando eu saí da faculdade eu optei por ignorar um pouco esse meu lado e decidi que eu precisava ter uma carreira, ganhar dinheiro, então fui ser trainee na Votorantim. Fiz bastante coisa por aí, já trabalhei em consultoria ambiental, já trabalhei na Votorantim em planejamento estratégico, fui sócio agora por 6 anos de uma empresa de engenharia que faz bem de capital, só que esse chamado ele começou a ficar bem forte ultimamente e eu decidi mudar um pouco minha vida. Fundei o Science Lab, que eu vou falar um pouco o que ele é daqui a pouco, e antes disso me envolvi em tudo que aparecer pela frente na área social, na área de inovação social, na área de empreendedorismo social. Então, comecei a conhecer muita coisa e isso cristalizou o que é o Science Lab hoje em dia. Um pouco da motivação para ter feito isso, né? Na minha visão, acho que a gente está numa época de incertezas muito grandes, uma época exponencial. O grau de incerteza, essa época era marcada por uma abundância de informação muito grande, que hoje em dia a gente tem acesso a qualquer informação quando a gente quiser no celular. No computador a gente praticamente não tem mais barreiras de informação, a gente é extremamente conectado e as mudanças estão muito rápidas hoje em dia. Então, seja em grandes corporações, seja empreendendo, em qualquer lugar hoje em dia a dificuldade de se adaptar à velocidade das mudanças é muito grande. E o que eu vejo também é que a nossa geração é uma geração que busca propósito. Eu falo com todo mundo que largou o mundo corporativo, que não largou, que está tentando se achar na vida. Todo mundo fala, eu preciso achar alguma coisa que faça sentido para mim. E eu vejo muita gente que está descolada desse sentido. O outro lado disso aí, eu acho que a nossa geração é uma geração que tem desafios coletivos gigantescos pela frente. Tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista social, quanto essa própria busca do propósito. Então isso é um pouco o que me move, assim, eu acho que está na hora de a gente começar a conversar sobre os problemas grandes que a gente tem pela frente e começar a pegar essas melhores cabeças e tentar resolver esses problemas que a gente tem pela frente. Eu acho que os modelos que a gente tem por aí não estão mais dando conta. A gente tem uma falência, no Brasil a gente tem uma falência política. Se você for ver mundo afora, a Europa com a crise de refugiados, pega o Banco Central dos Estados Unidos, será que ele sabe o que está fazendo? Pode pegar Espanha, qualquer país desenvolvido ou subdesenvolvido ali. As instituições não estão dando conta dos problemas. A divisão de terceiro setor e setor privado e governo, ela hoje em dia é uma maçaroca que não está resolvendo os problemas. E a gente precisa achar modelos novos para resolver esses problemas. Pessoalmente, eu acredito, e as pessoas que estão girando em torno do Science Lab acreditam que a gente precisa começar a inovar, trabalhar a inovação e o empreendedor para achar essas novas soluções, né? Elas podem vir de grandes organizações se elas se direcionarem para resolver esse problema. Elas podem vir de empreendedores individuais que começam a enxergar um problema, se identificam com esse problema e começam a criar soluções para esse problema. Isso pode ser tanto, que vai falar um pouco daqui a pouco, pode ser tanto na iniciativa privada, pode ser no terceiro setor. A solução está cada vez mais vindo de focos diferentes. E tem muita coisa acontecendo, eu falei bastante problema, mas tem muita coisa acontecendo em matéria de solução hoje em dia, cara. Então, eu falei aqui de inovação mais empreendedorismo, né? Eu acredito muito na gestão, então se eu não colocar uma gestão profissional e adequada atrás disso não funciona. E achar o propósito desse negócio que está empreendendo.
A gente usa bastante o termo de valor compartilhado, né? Então cada vez mais buscar a sustentabilidade financeira das soluções que você está criando. E quando o Marete me chamou para vir aqui falar, eu decidi falar um pouco sobre esses termos que a gente usa bastante, né? O que é inovação social, o que é empreendedorismo social e o que é valor compartilhado. Para começar a falar disso, eu estou pegando uma história aqui que o Sachin, que é o diretor global da Ashoka, em Washington, a Ashoka é uma organização de fomento ao empreendedorismo social, me contou quando eu estava fazendo minha pós em inovação social na Pensilvânia, né? Ele contou a história desse cara aí, que é o Pradeep, que é um indiano. Esse cara um dia estava andando num desses trecos aqui que chama rickshaw, né, que é um triciclo. É um transporte bastante usado na Índia, movido a pessoas, né? E ele decidiu puxar papo com esse cara aí que está puxando a rickshaw. E aí ele perguntou pro cara, quanto você faz por dia aí, trabalhando nisso? Ele fala, eu faço $1 por dia. Ele fala, caramba, $1 por dia é muito pouco, né? Como é que você vive de $1 por dia? Você não pensou em largar essa vida? Putz, não dá para largar essa vida porque eu não sei fazer mais nada, né? Mas há quanto tempo você faz isso? Eu faço isso há 16 anos. E eu não consigo também guardar dinheiro porque essa rickshaw não é minha. Essa rickshaw eu alugo de um cara que tem várias rickshaws. Aí falou, caramba, esse sistema é completamente quebrado, né? Esses caras nunca vão sair dessa vida, esses caras estão condenados a trabalhar em condições extremas no sol, em condições extremamente desgastantes do ponto de vista físico e num ciclo vicioso de pobreza que eles não conseguem sair. E isso moveu ele a tentar investigar quantas pessoas mais estão nessa situação na Índia. Ele percebeu que são 10 milhões de pessoas em torno da situação na Índia. A maioria deles não é dono da própria rickshaw, né? Não é dono do próprio triciclo. E a maioria na mesma situação desse cara que ele falou. Então ele começou a trabalhar com esses caras, ele começou a acompanhar o dia a dia desses caras, ele começou a pesquisar mais a fundo quais eram os problemas reais desses caras e junto com um grupo de estudantes ele desenvolveu uma rickshaw nova. Ele desenvolveu essa rickshaw que é mais leve, que tem proteção contra o sol, que tem uma ergonomia mais apropriada e mais que isso, ele desenvolveu um modelo de microcrédito que o cara vira dono da própria rickshaw no momento que ele adquire ela, no momento que ele começa a dirigir ela. E ele paga com microfinanciamento, ele paga de volta o custo dessa rickshaw, né? E para facilitar essa devolução do dinheiro, ele desenvolveu um modelo de propaganda aqui. Então o cara, além de ter o dinheiro, $1 por dia de transportar passageiro, o cara tem o dinheiro da propaganda atrás também. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque isso vai ter uma série de conceitos que a gente vai falar daqui a pouco, que é empreendedorismo social e inovação social, estão dentro desse exemplo, né? E o que isso tem a ver com o Brasil, né? Então, isso acho que é uma situação super comum aqui, talvez não desse tamanho ainda, mas pouquíssima gente do meu círculo de amizades foi falar com um cara desse para entender qual que é a história dele, por que ele está dirigindo, por que ele está puxando uma carroça dessas. Será que esse cara, quando fez, sei lá, 14 anos, quando ele começou a trabalhar com isso, decidiu que ele quer ser carroceiro? Provavelmente não, né? O cara está preso num ciclo de miséria que ele não consegue sair. Então, será que você não consegue bolar soluções parecidas com essas com um cara desses? Ou isso aqui também, totalmente comum aqui no Brasil, né? Qual que é a situação desse cara? Como é que ele foi parar ali? Então, o que eu trouxe um pouco para o cara da rickshaw o cara, para bolar uma solução para aquela pessoa, ele teve que empatizar com aquela pessoa, entender os problemas a fundo e não tomar uma decisão num escritório em Brasília ou em qualquer outro lugar, né? Ele conheceu o problema da pobreza a fundo. A gente vai voltar um pouco para isso daqui a pouco. Agora eu vou começar a explicar alguns daqueles termos que eu trouxe agora há pouco, né? O valor compartilhado, que a gente fala bastante. O valor compartilhado ele foi um termo criado pelo Michael Porter. Michael Porter, que é um dos gurus ali da estratégia. Ele disse que, na visão dele, os próximos saltos de produtividade do mundo corporativo eles vão vir de soluções que resolvam problemas reais da humanidade e ambientais. Então ele disse que se as grandes organizações não começarem a procurar soluções artificiais para vender produtos que você não precisa, elas não vão ser competitivas no futuro, né? Então, como é que você cria esse valor compartilhado? Primeiro você precisa achar um problema social que seja relevante, um problema social ambiental. Então, assim como o cara do Rickshaw Bank achou um problema social relevante que ele resolveu, você precisa achar esse problema, entender ele a fundo e você precisa achar uma real necessidade de mercado. Porque se você acha uma real necessidade de mercado, você acha alguém que vai pagar pela sua solução. Então você começa a ter
o fator financeiro, que é você gerar uma solução de mercado, e você começa a ter a solução do problema social, né? O segundo termo que eu queria falar um pouco é a inovação social. Eu trago aqui também uma citação do Peter Drucker, outro guru da estratégia, né? Ele já dizia na década de 80 ali que os empreendimentos que não inovarem, eles estão fadados a envelhecer e morrer. E no momento de mudanças rápidas, como a gente tem hoje em dia, que é o que eu já trouxe no começo da conversa, né? Essa morte ela vai ser cada vez mais rápida. E o que isso tem a ver com inovação social? Inovação social é você buscar inovação visando a solução de problemas coletivos. Então você junta essas duas coisas, você começa a criar estratégias corporativas ou de empreendedorismo onde você busca essas soluções inovadoras para problemas sociais através da criação de empatia, e você começa a tentar amarrar isso com soluções de mercado, né? Eu vou passar algumas partes um pouco rápido aqui. Tem uma série de formas de você criar inovação, né? Uma série de processos de inovação para dentro de grandes empresas, mas eu vou falar um pouco mais de empreendedorismo social. Então, falando um pouco, quem já ouviu o termo empreendedorismo social antes dessa palestra, só para ter uma ideia? Já ouviu? Quem acha que sabe o que é empreendedorismo social, conhece a fundo exemplos de empreendedorismo social? Qualquer jeito. Então, eu queria trazer um pouco aqui essa visão dos diferentes setores que existiam e que estão cada vez mais se tornando difusas as fronteiras entre eles, né, que eu falei no começo. Então, originalmente você tem organizações sem fins lucrativos, que é o lado azul ali, e você tem empresas tradicionais, né? As empresas tradicionais elas buscam lucro e as organizações sem fins lucrativos elas buscam resolver algum problema social ou ambiental, né? Nos últimos 10, 20 anos você tem visto cada vez mais isso aqui. Então você tem visto organizações sem fins lucrativos buscando receitas. O próprio Instituto Elos, do Guerreiro Sem Armas, que a gente falou agora há pouco, ele é um exemplo disso. Ele foi cada vez mais para buscar fonte de receita e não doações para sustentar o modelo deles. E você tem cada vez mais empresas tradicionais buscando a criação de valor compartilhado, né? Tanto grandes organizações como Danone, Braskem, que eu vou mostrar daqui a pouco, que estão buscando cada vez mais se conectar com os problemas sociais reais, quanto empreendedores que querem ganhar dinheiro, querem ter uma vida decente para os filhos, para a família, ter casa, e mesmo assim querem ter algum propósito nos empreendimentos que eles estão criando. Então, tem várias formas de chamar esses negócios, né? Vocês vão ouvir por aí negócios sociais, que foi um termo criado pelo Mohamed Yunus. Vocês vão ouvir negócios de impacto, que as grandes aceleradoras aqui no Brasil elas usam bastante. Artemisia, Quintessa, a gente vai falar um pouquinho o que existe por aí na parte de negócios sociais, né? A gente usa bastante negócio com propósito, porque no Science Lab a gente acredita muito que além de procurar um problema social muito patente, um negócio muito evidente, você tem que começar a questionar por que você está abrindo um negócio. Então ganhar dinheiro, quando a gente apoia o empreendedor, que eu vou falar um pouco o que a gente faz também, a resposta para ganhar dinheiro, abrir um negócio não é o suficiente para a gente. Alguma coisa está movendo aquele cara para criar aquele negócio, né? Que não seja resolver a pobreza, que não seja resolver um impacto ambiental, mas pelo menos que ele busque um propósito mais profundo do que ganhar dinheiro, né? Mas, cavando um pouco mais a fundo isso ali, a gente vê que esses negócios com propósito estão tentando resolver um problema real, né? De preferência um problema social ambiental real. Eles estão resolvendo esse problema intencionalmente. Ele não é um negócio que é por acidente, né? Então o cara criou um negócio para resolver aquele problema. Esse negócio ele é financeiramente sustentável, por definição. Então aqui a gente não está falando de ONGs, eles não sobrevivem com doações. Eles têm alguém que está pagando a conta porque enxerga valor no negócio. E eles têm uma equipe que acredita em tudo isso aqui em cima. Isso é um pouco em contraposição àquele negócio de mundo corporativo de colar na parede missão, visão, valores e depois você ignora e faz o que você quiser, né? Eu coloco entre parênteses aí potencial de escala, porque os atores do ecossistema falam muito de potencial de escala, a gente não acredita muito nisso. A gente acha que se o cara estiver resolvendo um problema em Paraisópolis de 5 pessoas, isso é o suficiente. Aqui eu vou passar rápido também. Então você tem aqui o leque entre empresa tradicional que busca só o retorno financeiro e negócios sociais que buscam e organizações filantrópicas que buscam só o impacto, e no meio você tem toda uma gama de organizações surgindo, né? Acho que meu tempo está estourando, então vou pular umas partes aqui. Aqui é uma galera que historicamente
trouxe esse movimento de empreendedorismo social. Então você vê que o termo surgiu na década de 70, com o Bill Drayton, fundador da Choca. O Mohamed Yunus, que é ganhador do Nobel da Paz, ele criou o termo negócios sociais. Ele criou o Grameen Bank, que é um banco de microcrédito, na década de 70. E os outros são exemplos que eu ia usar para comparar ali, mas não vou nem falar disso agora. Aqui eu vou pular também. A gente podia se aprofundar aqui com como que você gera impacto com negócios, né? Quais são os vetores para gerar impacto social, quais são as formas de gerar impacto ambiental. Então tem uma série de formas, desde eficiência energética, reduzir o uso de recursos, e alguns exemplos ali também. Mas eu vou falar de alguns exemplos concretos. Alguém já ouviu falar da Vivenda? A Vivenda é uma organização focada em reformas para habitações de baixa renda. Então o foco deles é reformar habitações, barracos, né, em favelas, só que na parte sanitária. Então eles reformam banheiros, cozinhas principalmente. E qual que é a sacada deles? Eles têm um kit de reforma pronto já. Eles têm um uso extremamente racional dos recursos, que o pessoal em comunidade geralmente não tem. Tem muito desperdício numa obra. E eles conseguem fazer uma reforma do banheiro, por exemplo, por um custo muito mais baixo do que o custo se o cara fosse fazer por conta própria, né? Ele é um exemplo de um negócio que está resolvendo um problema sanitário local lá. Ele está resolvendo uma questão de custo, de acessibilidade para o pessoal de baixa renda, e a própria pessoa de baixa renda está pagando pela solução, né? Tem outros exemplos que outra pessoa paga pela solução, que eu acho que até tem uns exemplos aqui. O Geek, alguém conhece? Geek ganhou bastante notoriedade ali, né? Geek é uma plataforma de ensino adaptativa. Então, o carro-chefe deles é uma preparação para o Enem. Então, é uma plataforma que ele vai se adaptando ao seu nível de aprendizado. Quanto mais ele percebe, por exemplo, que você tem dificuldade de geometria, ele vai te dar exercício de geometria. Ele percebe que você aprende melhor com vídeo, ele vai te dar mais vídeo. Você aprende melhor com texto, ele te dá mais texto. Ele vai se adaptando ao seu perfil e te preparando para o Enem. Um dos vetores de impacto deles, além de melhorar a educação no Brasil, é que para cada produto que ele vende, ele doa um de graça para uma organização sem fins lucrativos ou uma escola pública. Então esse é um outro modelo. Quem está pagando a conta, na verdade, é quem pode pagar, e quem está recebendo impacto é alguém que não consegue pagar de graça, né? Você pode fazer essa mesma relação com o cara de baixa renda pagando menos. Então você faz um subsídio entre o cara que está pagando mais e o cara que não consegue pagar, paga menos, né? Acho que tem mais um exemplo aqui também para a gente... Acho que o tempo está acabando aí, não, Marete? A Solarir, que é uma empresa que faz aparelho auditivo de baixo custo. Então é um aparelho auditivo com célula solar para recarregar a bateria. E um dos maiores custos do aparelho auditivo é a troca da bateria, né? Então ele consegue baratear muito esse custo para pessoas de baixa renda também. Então tornar o aparelho auditivo mais acessível. E ele emprega, na produção dele, ele emprega pessoas com deficiência auditiva preferencialmente. Então ele está amarrando tanto na cadeia dele a empregabilidade do pessoal com deficiência auditiva, quanto disponibilizando aparelhos auditivos a um baixo custo. Aqui eu vou pular rápido também. Isso aqui é um laboratório de exames clínicos de baixo custo dentro do Morro da Providência, né, no Rio. E ele também com eficiência de gestão, com uma série de mecanismos de gestão, ele consegue disponibilizar exames clínicos a baixo custo. Falando bem rápido, né, além de terem diversas empresas surgindo que estão usando essa lógica de resolver um problema social gerando receita, gerando lucro, tem todo um ecossistema surgindo em volta disso. As empresas, grandes empresas, startups, fundos de investimento, tem uma série no Brasil já, que investem só em empresas que geram impacto social e ambiental. Tem uma série de universidades se envolvendo nisso também. A própria FEA, na USP, tem um centro de pesquisa só para isso. Então é todo um mundo que está surgindo. Uma das iniciativas do Science Lab é mapear esse ecossistema. E a gente chegou, no momento, a uma lista de 1000 organizações, por enquanto, só no Brasil. E a gente acha que é bem mais que isso. A Grazi Comini, por exemplo, da FEA, ela já chegou a mapear 1.500. E vai saber quantos pequenininhos tem por aí ainda que a gente não consegue achar, né? A Vox Capital, do Antônio Emílio de Moraes Neto, né, do Grupo Votorantim, herdeiro do Grupo Votorantim, é o maior fundo de investimento de impacto no Brasil. Eles investem só em empresas que geram impacto social e ambiental. Um outro exemplo é a Move, ali embaixo, que é do Guilherme Leal, que é um dos sócios da Natura, né? Então tem um monte de gente grande olhando para isso já.
Essa First, por exemplo, é do JP Morgan. Então, o JP Morgan, que é um banco de investimento gigantesco americano, tem linhas de financiamento de impacto também. E aqui também algumas organizações, né, algumas empresas que estão com programas de aceleração de negócios sociais, que estão com programas de inovação social, desde a Mercury, que é uma referência em modelo de gestão participativa, inovação social, até a própria 3M, Braskem. A Braskem fez o sistema de aceleração, né? A Danone é uma referência, eles no mundo inteiro estão trabalhando com negócios sociais. Então eu queria mostrar aqui é que tem dinheiro grande indo para esse setor, tem um monte de empreendedores vendo isso e tem empresas cada vez mais vendo isso. Então isso para mim é uma motivação assim, para ver, pode ser uma tendência, isso. Espero que seja uma tendência você começar a amarrar propósito com lucro, com receita. Aqui também, só para, se vocês quiserem referências bibliográficas, tem uma lista de dezenas ali, mas tem bastante bibliografia também sobre negócio de impacto social. Desde literatura nacional, do Edgar Bach, aqui da GV, o pessoal do Sebrae ali com o pessoal da Federal do Paraná, até o pessoal internacional aí também. E só para fechar aqui, o que é o Science Lab? Não, o Science Lab é uma organização com fins lucrativos, nós somos uma empresa. A gente trabalha principalmente com consultoria e projetos para grandes organizações, então aquelas que eu acabei de mostrar, né, tem interesse em como você cria esses modelos. A gente trabalha com apoio a empreendedores, então a gente trabalha com subsídio cruzado também, então parte da nossa receita, que a gente tem de outras formas, a gente usa para apoiar empreendedores de graça. Agora a gente está com uma turma começando agora com uma empresa que está trabalhando empoderamento de catadores de lixo na cadeia de reciclagem. Tem uma outra pessoa que está trabalhando com turismo de base comunitária, então turismo que você fica na casa das pessoas, em comunidades isoladas, você vive cozinhando junto com eles, faz artesanato, e a maior parte da renda desse turismo fica para a própria comunidade, ao contrário de outras formas de turismo que você deixa a maior parte com companhias de turismo, né? A parte de pesquisa e inteligência, que eu já falei, então a gente está tentando entender tudo que está acontecendo nesse ecossistema, e a gente está com uma parte que a gente está investindo bastante esforço agora, que é capacitação, que é pegar pessoas que estão interessadas nessa área e oferecer cursos. Eu já dei aula no INSPER, né? Agora a gente está vendo um curso junto com a GV e estamos fazendo alguns cursos próprios também. Aqui eu vou pular também, são alguns setores de interesse nossos, bastante ligado ao ambiental, mas também ao social, né? E esse é o curso que vai começar em março, 3 semanas. Quem tiver interesse aí pode pedir mais informações. Esse é um curso de 3 semanas, de noite e de final de semana, que é um curso prático de criação de negócios sociais. Então ele parte desde de imersões em realidades específicas, como a gente viu o caso do Riksha Bank ali, e como é que você monta desde ter uma ideia até você criar um leque de ideias, filtra essas ideias, testa essas ideias no mercado. Então é um curso de pôr o carro na rua e criar um negócio social na prática, né? Então é isso aí, desculpa, me estendi um pouco aí, mas tinha muita coisa para falar.